Episódio de The Gift. Sim, mais um episódio que trouxe aí a questão do Reed e também da Polaris voltando para a sua família. Eu achei o episódio sensacional, então se você também curtiu o episódio, deixa aqui nos comentários falando o que você achou desse episódio, o que você espera aí para os próximos episódios e, é claro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e já deixa aquele like, porque os cachorros estão latindo. Então, deixa like aí pra homenagear os cachorros que estão latindo. E agora, bora para o vídeo! Canal do Gordo! Ok, a gente teve um episódio muito bacana. A gente viu aí o Andy e a irmã dele trabalhando junto e usando os seus poderes em conjunto. Isso foi sensacional porque a gente percebeu que eles têm uma grande capacidade e junto eles podem fazer um estrago violento. Além disso, a gente viu aí a questão da Sawyer conversando com o Thunderbird referente à questão dela ter introduzido uma memória na Blink. Como a gente sabe, o Thunderbird não gostou nada disso, então ele tava lá meio que forçando a Sawyer a tentar conversar com a Blink para que ela contasse realmente o que aconteceu, que ela teve que induzir uma memória, porque assim ela conseguiu controlar os poderes dela e por aí vai. Só que ela acaba falando que a qualquer momento a Blink pode perder essa memória, então não teria necessidade de conversar. E também deu um argumento muito válido. Por quê? Eles estavam prestes a enfrentar as sentinelas. E como a gente viu, nem todos os mutantes da resistência queriam enfrentar as sentinelas. E as poucas pessoas que estavam dispostas a participar meio que precisariam muito da Blink. Então ela não podia falar com a Blink que era falso, porque ela poderia ficar com raiva e querer ir embora. Então a gente tem esse elemento aí, fazendo com que encaixe muito bem com o que aconteceu no episódio passado. Porém, antes de tudo começar, a gente viu o passado do Thunderbird, onde ele e um amigo dele, o Pulso, que tem a capacidade de desativar qualquer sistema eletrônico. Porém, o poder dele também funciona contra os mutantes, desabilitando totalmente o poder mutante da pessoa. Bem parecido com aquilo que aconteceu em Confronto Final, onde a gente viu lá a menininha que tinha capacidade de desligar os poderes dos outros mutantes, fazendo com que o Fera e a Lince Negra e todos os outros personagens ali ficassem sem poder em um determinado momento que estivesse próximo a ela. No caso, o Pulso, ele tinha que usar a concentração dele para emanar um pulso onde inibia todo o poder dos mutantes. Ali no ponto, ele estava lá em uma missão, só que acabou que ele foi capturado. E o Thunderbird achou que ele tinha morrido, então eles ficaram muito tempo aí trabalhando sem saber da existência do Pulso. E nesse episódio acaba que o Pulso volta e ele volta meio que parece com a mente controlada. Então a gente vê que as sentinelas têm uma maneira de controlar a mente dos mutantes. Do outro lado a gente vê o Reed tentando convencer a Polaris de participar de uma tentativa de fuga. Mas a Polaris não tá nem um pouco satisfeita com ele e a gente vê que a conversa dos dois é meio sempre tortuosa e acaba gerando um conflito maior. Por quê? A Polaris está extremamente irritada porque quando o Reed chegou para ela pela primeira vez, ele ameaçou a questão do filho dela e a existência dos outros mutantes em questão de que se ela não colaborar. Se ela não quis colaborar e acabou ficando lá presa e sofrendo tudo aquilo que ela sofreu nos episódios passados. Então acaba que eles iam ser levados por um comboio e esse comboio ninguém tinha informação de como e onde ele iria passar. Então acaba que o Eclipse resolve fazer uma coisa que ele não queria fazer, mas é aquele negócio. Toda vez que você precisa tomar uma decisão de uma coisa extremamente importante, às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa. E no caso, ele abriu mão da própria liberdade, porque ele procurou o cartel ao qual ele fazia parte antes dele entrar para a resistência mutante. Então ele descobre que a líder do cartel nada mais nada menos do que uma ex dele. E ela força ele a fazer algo que ele não queria, torturar um homem para descobrir aonde ele estava escondendo alguma coisa. E agora ela já deixou claro, ele vai ser como se fosse o cachorrinho dela. Na hora que ela ligar, ele vai ter que ir e pronto, acabou, ele não vai poder discutir sobre isso. E graças a ele aceitar esse acordo, acabaram revelando aonde o comboio iria passar. Então acaba que os mutantes resolvem atacar lá o comboio, mas as coisas não saem muito bem como eles queriam, porque como eles não sabiam que o Pulso estava lá, acaba que em um momento todos percebem que eles não conseguem usar os seus poderes. E quando eles veem isso, é porque eles realmente descobrem o Pulso. Na verdade, o Thunderbird descobre o Pulso.
então eles acabam atacando lá e tentando salvar o Reed e a Polaris. E quando o Thunderbird percebe que o pulso está sendo controlado, ele acaba não tendo como, então ele nocauteia ele desmaiando. Assim, todos voltam a poder usar os seus poderes. Acaba que a Polaris percebe que ela está podendo usar os poderes dela, mas como ela estava em uma caixa de plástico, ela não tinha como usar nada. Então o Reed oferece o parafuso que tem no joelho dele. E assim eles conseguem fugir e acaba sendo ajudado pela esposa do Reed. Eu achei esse episódio muito foda por causa desses elementos. Acaba que o Andy e a irmã dele já tinham ido embora porque foi o que foi combinado com a resistência mutante. O Reed meio que se prepara para fugir, então as sentinelas estão prestes a ir atrás dele, mas a Polaris mostra o poder dela. Ela é extremamente irritada, ela faz com que todas as armas são destruídas e assim ela evita que os sentinelas sigam ela. Então a gente tem um elemento muito bacana. A Polaris voltou para a resistência mutante, o Reed voltou também junto com ela, e agora talvez seja o momento ou começar a lutar contra os sentinelas ou realmente fugir para o México. Mas como a gente percebe, o agente lá das sentinelas está empenhado em capturar todos eles e destruir. Eu achei esse episódio foda pra caramba, exatamente por esses elementos que a gente apresentou aqui, onde a gente viu ali que até a própria Blink começou a se questionar se aquela memória que ela estava vendo era verdadeira ou não. Ela ficou um pouco chateada, mas a gente viu ali que teve um momento que rolou quase um clima entre os dois. Eu achei o episódio sensacional mesmo. E por isso eu quero saber de você, o que você achou desse episódio, o que você espera para o próximo episódio. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, deixe aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Falou!